Bom dia, meus queridos! Hoje nós vamos falar aqui de uma coisa muito interessante. Quero contar algumas coisas do passado, do meu tempo. Você que é mais velho do que eu ainda, tem aí os seus 80, 90 anos, e sabe de mais coisa. Mas eu quero contar do meu tempo, porque foi coisa que eu assisti, coisa que eu vi. Mas para começar, vamos pedir a bênção de Deus para que possamos compreender, através do Espírito Santo, esta palavra que é a Bíblia Sagrada. Então, Senhor, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esta manhã, pela Tua palavra, por aquilo que nós venhamos agora a entender a Tua palavra através das coisas antigas e as modernas. Ajuda, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo para que possamos compreender que é bom para cada um de nós. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos. Amém. Bom, eu quero ler um versículo aqui bem interessante no capítulo 12 de Daniel, o verso 4. Algumas Bíblias finalizam o versículo assim: a ciência se multiplicará. E a ciência já multiplicou tanto que ninguém consegue mais alcançar. Todas as pessoas que foram bem-sucedidas no passado, eles achavam que já tinha feito demais. Muitos cientistas achavam que já tinha descoberto coisas demais. Mas eu quero que você vai entender. O livro de Daniel foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Nós não sabemos a data exata mesmo do livro que foi escrito, mas ali, porque Daniel entrou na Babilônia com jovem ainda ali, por ano 605, por ali, e a partir depois de muito tempo, já no final da sua vida, ele escreveu o livro. Teve muitas visões, né? E aí ele escreveu seu livro, que é o livro de Daniel. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o que Deus falou para ele. Assim como temos o Apocalipse, que João também escreveu nos seus últimos anos de vida, né? Porque Jesus andou, João amado andou com Jesus e depois ele foi exilado para a ilha de Pátmos, e lá no ilha de Pátmos ele escreveu o livro do Apocalipse, que foi ali pela volta do ano 100, depois de Cristo. Quer dizer que o ano 100, 600, vamos supor que Daniel estava com seus 70, 80 anos, que ele tinha escrevido o livro, ou menos. A data exatamente, eu acho que poucas pessoas podem até saber. Se tiver só quem conhece muito bem as histórias dos reis, quando que o rei tal, rei esse, aquele ou o outro que governou. Aí a gente sabe as datas, né? Bom, Daniel fala quase cada começo de capítulo fala rei Dario, rei tal, rei esse, rei. Então, mas isso não importa, o que importa é a essência da palavra. Então nós vamos estudar aqui. Quando Deus que deu as visões, que Deus falou para Daniel assim, ó. Capítulo 12 de Daniel, verso 4, diz assim: mas você, Daniel, fecha com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Quer dizer que
não era para o tempo de Daniel, o que ele escreveu, as visões que ele teve, não era para o tempo dele, era para o tempo do fim. Aí eu vou falar aqui, por exemplo, a última parte do versículo diz aqui: muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. A tradução mais antiga, Bíblia Católica, a Bíblia Almeida atualizada, Almeida corrigida, fala assim: a ciência se multiplicará. Porque o cientista estaria em busca de mais conhecimento. Quanto mais passa o tempo, o cientista está buscando conhecimento. E estão descobrindo coisas espantosas, né? Mas não é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar do nosso viver aqui na Terra. Porque hoje, eu já disse isso em outro vídeo, hoje é assim. Os pobres, que não tem nada, em vista dos pobres de antigamente, que tinha menos do que hoje, que hoje a turma reclama: mas as coisas estão difíceis, mas os pobres têm carro, outros têm moto, uns têm bicicleta. No meu tempo, quando eu tinha meus 14, 15 anos, uma bicicleta era coisa de quem tinha dinheiro. Não era para qualquer um. Um rádio era para quem tinha dinheiro. Não era para qualquer um. Você tinha que trabalhar muito, tinha que ralar muito para você comprar um rádio. Eu ralei muito para comprar uma bicicleta. Na verdade, eu não comprei, eu ganhei a bicicleta. Ganhei de uma loja. Minha primeira bicicleta eu ganhei de uma loja. Então aí as coisas não era fácil. Por exemplo, as pessoas, para ter água em casa, ou ele tinha que furar um poço muito fundo, ou ele tinha que buscar nos rios. Eu mesmo carreguei muita lata d'água na minha cabeça, nas minhas costas, né? 3 quilômetros de distância. As mulheres para lavar roupa tinha que ir lavar longe, lá nas cachoeiras, né? Aí a minha mãe mesmo, eu ia mais minha mãe para ajudar ela a mexer com a roupa. Lá ela punhava uma lata com as pedras, punhava fogo para ferver a roupa, para limpar. Por isso que eu quero falar que hoje, os pobres de hoje estão melhor. Tem coisas que os ricos não tinham. Que o meu celular está aí gravando, mas isso aqui é uma televisão. Ninguém tinha uma televisão dessa aqui, nem existia televisão, ninguém nem conhecia. Telefone. Eu ainda lembro dos últimos telefones que teve antes de entrar o celular. O telefone era um capital, era uma coisa que se fosse comprar um carro. Então não era para qualquer pessoa. Eu mesmo já tive depois, nos últimos tempos aí, 2 telefones fixo. 2 telefones fixos. Na verdade, 3. Mas a era do celular chegou e acabou com o telefone fixo. Quando começou a aparecer o telefone, aí o telefone era nos orelhão. Não, antes do orelhão era uma gabine, né, uma casinha, né, nos lugares, chamavam PS, onde a gente ia telefonar. Lá você tinha que pagar, dar o número do telefone que você queria que ligasse, e você pagasse adiantado. Aí você ia para a gabina, né, o gabine do telefone, lá você falava com quem você queria. Aí depois eles colocaram o orelhão nas ruas. Aí você comprava um cartão, né? Cartão de memória.
colocava lá e falava, né? Mas eu lembro ainda que não era nem cartão, era uma ficha. Era uma fichinha, você ia lá comprava uma ficha, as fichas e você colocava lá. Conforme você ia falando, as fichas iam acabando, você ia colocando. E pum, caindo lá e você continuava falando. Quer dizer que aí depois veio o cartão, né? Aí depois veio um cartão de memória para você ligar. Aí você pegava lá, enchia o cartão, né? Eles. Então, as coisas foi tão ficando difícil. Aí outra coisa do carro. Quem podia comprar carro era os últimos carros bem antigos, não tinha seta de pisca. Então a pessoa falava, ia para o lado direito, fazia assim com a mão. Ia para o lado esquerdo, assim por cima da cabina. Né? Então ele ia virar, os carros não tinham pisca-pisca. Aqueles que tinham possibilidade de comprar um carro daquele. Depois apareceu o Jeep, né, rural, picape, era do mesmo jeito. Aí, e a coisa foi evoluindo de uma certa forma. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, tudo que acontece hoje, que Deus falou para Daniel, diz aqui, ó, mas você, Daniel, fecha com um selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Entenderam? Não era para Daniel, não era para aquele tempo daquele povo antigo. Era para agora. E agora está cumprindo. Você vê hoje você paga a conta com o telefone, né? Eu já estou conseguindo fazer isso. Deitado no sofá, você recebe, você paga, né? E também você sabe notícia na hora que ela sai, né? Eu ainda lembro quando aconteceu a destruição das Torres Gêmeas, aquela queda dos terroristas bateu nas Torres Gêmeas, bateu a primeira, a segunda já foi ao vivo. A segunda prédio que veio 2 aviões, veio um bateu num prédio e veio outro. O segundo prédio já foi ao vivo, já não foi mais, que pegou de surpresa só o primeiro, mas o segundo já a Globo já estava de prontidão e já filmou o segundo ataque nas Torres Gêmeas. Então, todos esses acontecimentos, toda essa facilidade, eu falo, coisas que o rico não tinha antigamente, hoje o pobre tem. Então, às vezes nós achamos que somos pobres demais, mas não, eu aqui não tenho nada, eu ganho um salário mínimo. Mas eu tenho minha televisão, tenho aqui que funciona com isso aqui, ó. Né? Funciona com isso aqui, minha televisão. Né? Aí tem um controle, você está deitado, né? Então, por isso que o nosso mundo hoje, o título do meu vídeo é O Mundo Evoluído. O mundo está evoluído ali atrás dos seus. Aí eu tenho a minha estante, né, com o meu computador. Eu busco coisas, eu compro pelo computador, né, pelo celular. Eu tenho notícia em tempo real. Aconteceu, a gente já está sabendo. Então, por isso que eu falo, é um tempo que hoje nós não somos igual antigamente. Então, um relógio, hoje eu nem tenho relógio mais, que eu nem quero, porque eu tenho a hora no celular, porque eu quero relógio. Né? Então, meus queridos, isso indica o quê? Indica que o fim está perto. O fim chegou. Não vai muito longe mais. Cada dia. E a Bíblia, Jesus, quando estava aqui, falou de falsos profetas. Hoje nós vemos aí falsos profetas para todo lado. Nessa política mesmo aí. Quantos profetas que apareceu garantindo que Bolsonaro ia ganhar? E ele perdeu. Né?
garantindo que o trono, né, da República era do Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu. Quer dizer que falsos profetas, mentindo pro povo. E eu só queria falar para vocês que o diabo, Satanás, aqui nesse mesmo capítulo 12, não, agora não é nesse mesmo. No capítulo 12 do livro de Apocalipse. Vamos lá para o Apocalipse. Eu quero fazer essa dinâmica com você, porque muita gente acha que a Bíblia, principalmente o Apocalipse, tanto o Apocalipse como o livro de Daniel, eles interpretam errado. Aqui no capítulo 12 do livro de Apocalipse diz assim, o título aqui é A Mulher e o Dragão. O que é a mulher aqui na profecia? A mulher é a igreja. E o dragão? O dragão é aquele dragão vermelho, né? O dragão bravo, que é aquele vermelho que foi expulso do céu. É Satanás, é o diabo. Ele é o... E aqui no verso 4 diz assim, ó... Quer ver? Ó, então, vamos ler o verso 3 para que a gente possa compreender melhor. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, sentado sobre tendo sobre as suas cabeças 7 coroas. Então, esse dragão é Satanás, é o diabo. E o verso 4 diz assim, a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Então, fala que o diabo aqui tem uma cauda. E a cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu. Quer dizer, quais são as estrelas que fala aqui? Estrela é os anjos de Deus. E ele conseguiu enganar, de cada 3 anjos ele trouxe um, ele enganou um. E ele foi expulso do céu. Aqui fala que ele foi expulso, veio parar na terra, diz aqui, ó. O dragão pôs-se diante da mulher e estava... Não, aqui não é, não é aqui, tá... Né, para trás. Diz aqui, ó. Aqui. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, que são os anjos, e lançou-as na terra. Na verdade, terra aqui é abismo. A terra na profecia é abismo, né? Porque a palavra, as profecias, tanto o Apocalipse como Daniel, elas são simbólicas. E o simbolismo foi feito por causa de quê? Por causa de que quando a Bíblia foi escrita, principalmente o livro de Daniel e Apocalipse, eles estavam mexendo com reis, autoridades, né? E aí foi escrito em símbolo para que eles não entendessem o que estava escrito. Somente aquele que estuda a Bíblia, que descobre o que está escrito. Então, agora fala que ele tem uma cauda. Que cauda é essa? A Bíblia responde. Você quer ver? No livro de Isaías. Isaías. No capítulo 9 de Isaías. Capítulo 9. Verso 15.
Aqui diz assim, Isaías capítulo 9, verso 15, diz a resposta de quem é a cauda. O diabo não tem cauda, ele é um anjo, ele é igual um anjo de luz mesmo. Se ele aparecer aqui, qualquer hora ele aparece, ele não tem rabo, ele não tem cauda. O rabo é uma cauda, cauda é um rabo, né? Tanto faz como tanto fez, né? Mas ele não tem, literalmente ele não tem um rabo. Mas a Bíblia diz que tem. Apocalipse capítulo 12, verso 4, diz que ele tem uma cauda, tem um rabo. Então vamos ver o que é a cauda. Diz aqui, ó. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Tá vendo? Ó. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Mas os profetas que ensinam mentira são a cauda. Entenderam agora? Por isso que a Bíblia, Jesus falou muito contra os falsos profetas, porque os falsos profetas é a cauda do diabo, eles que ensinam mentira. A Bíblia fala uma coisa e eles interpretam errado e ensina errado. Esses são os falsos profetas, a cauda do diabo. E você que não quiser ser a cauda do diabo, ensina direito a Bíblia. Interpreta ela corretamente. Ensina a verdade. Porque hoje está muita gente ensinando mentira por aí. Pegando a Bíblia, dentro da Bíblia ensinando mentira. Porque o diabo também conhece a Bíblia. O que o diabo falou para Jesus? Jesus falou, está escrito. Depois ele também falou, não, está escrito. Está escrito. O diabo também falou. E estava mesmo. Então, o que eu quero dizer com isto? Que hoje a ciência multiplicou, o conhecimento multiplicou, os profetas falsos multiplicou. Tá cheio aí de falsos profetas. Tá cheio de mal entendimento. O povo perdeu o amor uns pelos outros. Mesmo os cristãos. Os cristãos estão na igreja querendo puxar o tapete do outro. Por isso que Jesus disse, quem vai herdar o céu são os humildes. Humildes de espírito. Eu ainda vou fazer um estudo sobre as bem-aventuranças. Fazer um vídeo sobre as bem-aventuranças. Então, meus queridos, acorda porque a hora chegou. A hora chegou. Você não pode ter a menor dúvida que a hora chegou. E Satanás está atacando cada vez mais. Os acontecimentos estão acontecendo muito rápido, né? A gente vê aí nos acontecimentos que teve agora em 2022, o tanto que já aconteceu de mal. E a coisa tá apertando devagarzinho. Agora não tá mais devagar, agora tá muito mais rápido. Em 2019, o que aconteceu em 2019, 2018, né? De 2000 para frente, cada ano, agora tá acontecendo com um mês, 2 meses, um mês, 2 meses, tá acontecendo tudo que aconteceu nos anos anteriores. E quanto mais passar, eu queria só dizer uma coisa, as pessoas que vivem do trabalho, autônomo, de pedreiro, tudo, você começa um serviço e tem que parar, porque uma pessoa que está te pagando não tem mais dinheiro para continuar. A coisa está se funilando, está apertando financeiramente, está apertando de todas as formas. A fome está arrochando cada vez mais. Se você não tiver cuidado, você se perde. Então, meus queridos, eu espero que esse vídeo te ajude a entender mais a Bíblia. Mais a Bíblia.
E o caminho que você deve seguir, nós não somos deste mundo. Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino aqui nessa terra. E vai ser destruído, todas as pessoas más, o pecado, o diabo, tudo vai ser destruído. Em Malaquias 3, verso 6 diz que lá vai ser destruída até a raiz do pecado. E todos os males vai ser destruído. E quem é a raiz? Satanás. E ele está irado. Ele está irado, cada vez irado mais contra a terra. Você vê aí, ó, quantas crianças não estão sendo mortas. Aí nos colégios, criança matando criança. Você já pensou, já parou para pensar? Você está procurando se cuidar melhor? Porque se você deixar achando que as coisas que estão acontecendo são normais, você está redondamente enganado. Não é assim que nós devemos viver. Nós temos que acordar antes que seja tarde demais. Amós capítulo 8, verso 11 diz que vai chegar um tempo que vai haver uma fome, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. O verso 12 diz que vai andar de mar a mar, quer dizer, por toda a terra procurando a palavra de Deus, não acharão. Então eu espero que se alerta. Se você gostou, passa para os seus amigos. E se você não for inscrito no canal, você se inscreva e também dá o seu like, seu joinha. E até o próximo vídeo. Deus que te abençoe.